um painel relacionado com os projetos, um painel com os líderes de organizações da administração pública que tiveram projetos ganhadores nos Digital Awards. E sem mais demoras, eu chamava aqui à nossa mesa Filipa Lima, diretora adjunta do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal. Bem-vinda. Ivone Silva, diretora do Bloco Operatório do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, Porto. E, por último, Pedro Jesus, adjunto da Direção de Sistemas de Informação da CP Comboios Portugal. Muito bem. Sem mais demoras, primeiro agradecer a vossa disponibilidade para estar nesta sessão connosco. A seguir, muitos parabéns pelos prémios que as vossas organizações e os vossos projetos ganharam no Digital Awards e que são, no fundo, também marcos do extraordinário que se está a fazer na área da administração pública portuguesa e que vocês são, no fundo, um mostruário de muitas outras coisas certamente estão a ser feitas e os vossos casos, no fundo, são uma mostra desses processos de inovação muito assentes na transformação digital. Começando pelo Banco de Portugal, uma entidade de caráter regulatório, mas não só, não é? Porque tem também, julgo eu, pelo menos eu, como cidadão, olho para o Banco de Portugal também como um repositório de conhecimento, não é? De todos nós, ou pelo menos aqueles que são mais antigos, recordam-se ou têm a noção do prestígio do Gabinete de Estudos, por exemplo, etc. Portanto, é uma área também de produção de informação, de produção de know-how muito relevante para a nossa economia. É extraordinário, no fundo, ver o projeto Alia, de aplicação de inteligência artificial aos vossos processos. Se eu bem entendi, a Alia é uma espécie de uma plataforma transversal que permite a utilização em várias áreas e pelos colaboradores do Banco de Portugal. Eu pedi à Filipa se nos podia explicar um pouco o que é que foi o impacto, no fundo, os resultados deste projeto e o impacto que teve e que está a ter nas operações e imagino também em componentes também de inovação, outras componentes de inovação. Sim. Obrigada, Nuno, e bom dia a todos e aproveito antes de mais para agradecer o convite da IDC para estar aqui presente hoje e falar deste projeto da Alia, que é a nossa plataforma de inteligência artificial e que nos enche a todos de orgulho. A Alia é, como Nuno disse, uma plataforma transversal que está assente numa infraestrutura tecnológica em cima da qual nós montamos um conjunto de serviços de machine learning, de processamento de linguagem natural, e esses serviços são depois, de forma transversal também, invocados e depois, posteriormente, adaptados para cada especificidade de negócio. A Alia já está, de facto, a ser utilizada no dia-a-dia dos nossos colegas. Também é importante aqui dizer que a Alia não nasceu de repente, foi o resultado de um processo, de algumas experimentações bem-sucedidas, e os primeiros casos de uso que nós temos são na área daquilo que nós chamamos a SupTech. SupTech vem da expressão da Supervisory Technology, de os supervisores, e o Banco de Portugal é um supervisor, aplicar a tecnologia para exercer a sua função de supervisão. E aqui eu destaco 4 produtos assentes na Alia. O primeiro, na área da supervisão comportamental. A supervisão comportamental é aquela função do banco que é responsável pela proteção do cliente bancário.
E aqui o que é que nós fazemos? Nós recebemos muitos, milhares de pedidos de informação dos clientes bancários, dúvidas sobre a abertura de uma conta, sobre alterações de taxas de juros, sobre as condições para os serviços mínimos bancários. E aquilo que nós percebemos, e os nossos colegas perceberam, é que havia muitas afinidades nas perguntas que eram feitas e também nas respostas que o banco dava. E, portanto, aquilo que a Alia faz é fazer uma classificação automática dos pedidos e, em função da natureza do pedido que é dirigido, em vez de ser o analista estar a escrever uma resposta que, para alguns casos, ela acabava por ser muito parecida, em vez de estar a escrever a resposta do zero, a Alia propõe também uma resposta standard, uma resposta padrão, que tem que apenas ser validada pelo analista e a resposta segue para o cliente. Isto significa que nós somos muito mais tempestivos na resposta que damos. Estamos a falar de cerca de 6.400 pedidos de informação por ano que são tratados pela Alia. Relacionado com o cliente bancário também, temos as reclamações. As reclamações dos clientes sobre os bancos e sobre a atuação dos bancos, e podem imaginar que no ano passado, com o aumento das taxas de juros, houve muitas reclamações por causa do impacto que o aumento das taxas de juros teve nas prestações, e os nossos colegas da supervisão comportamental, há um ano, mais ou menos, estavam a deitar as mãos à cabeça porque não sabiam o que fazer e como tratar tantas reclamações. E nós ajudamos a classificar automaticamente essas reclamações e termos aqui uma percepção sobre qual era a matéria que estava aqui a causar mais desconforto ou que estava a originar mais reclamações. E aqui foi algo que nós entregamos apenas no último trimestre do ano e já conseguimos classificar de forma automática cerca de 3/4 das 5.500 reclamações que recebemos. Relacionado também com esta área do cliente bancário, temos a fiscalização das minutas dos contratos de crédito, ou seja, aquelas letras pequeninas que nós temos, que muitas vezes não lemos quando assinamos os contratos, mas que devem obedecer a determinadas regras e devem conter determinado tipo de informação. E essa validação, antes da Alia, era feita de forma totalmente manual. E estamos a falar aqui de um conjunto muito significativo de regras. Estamos a falar de cerca de 300 novos templates de minutas relativamente a novos produtos financeiros que são lançados pelo setor financeiro portanto, aqui em termos de novos produtos ou de alterações a produtos existentes. E tudo isto era feito de forma totalmente manual, cobria apenas uma parte das minutas e agora com a Alia temos a capacidade de fazer isto de uma forma integral, ou seja, cobrimos o universo de forma também muito mais rápida. Só para sair aqui um pouco da área da supervisão. Nós também, enquanto autoridade e Banco Central, somos responsável pela gestão dos ativos de reserva do país e, portanto, nessa dimensão temos que fazer o acompanhamento dos mercados financeiros e construímos um indicador de sentimento de mercado dos diferentes mercados, obrigações, ações, com componentes ESG, tudo isso. E aqui o que aconteceu foi documentos que eram em muito menor quantidade, analisados também de uma forma manual e classificados de acordo com aquilo que era a percepção de sentimento do analista, são agora classificados de forma automática com um volume de documentos muitíssimo superior àquilo que anteriormente era disponibilizado. Por fim, também para dar aqui a oportunidade a todos os colegas de painel, temos a Alia Highlight, que é aquilo que nós chamamos a democratização da Alia no Banco de Portugal, que é um serviço que coloca à disposição de qualquer colaborador estes serviços de sumarização, de reconhecimento de entidades, de palavras-chave, de extração de informação e que pela natureza confidencial dos nossos documentos, que eles não devem ser carregados nos OpenAIs da vida, podem ser carregados de forma totalmente segura e protegida na Alia Highlight. Filipe, muito rapidamente, para também passarmos, e depois teremos outras rondas para falar, mas já tem algum feedback de impactos de natureza operacional ou de outro tipo de impactos que consiga transmitir em termos de aumento de produtividade? Ou... Sim, no caso portanto, como eu disse, no caso dos pedidos de informação temos essa classificação automática, portanto conseguimos encurtar o tempo de resposta. Okay. No caso das minutas, a validação que antes era feita apenas por amostragem, apenas para uma percentagem de documentos, neste momento os nossos colegas conseguem fazer a validação de todas as alterações que surgem e em cerca de metade do tempo que faziam anteriormente. Ok. Podem, portanto, dedicar-se a tarefas maiores. Mais valor acrescentado, sem dúvida. Muito bem.
Ivone, obrigado, porque sei que veio do Porto e, portanto, também obrigado pelo esforço. Creio que não pôde vir de CP, mas certamente viria de CP. Este foi só um tema de compatibilidade de horários, tendo em conta que o evento começava muito cedo. Primeiro, dar parabéns ao Centro Hospitalar Universitário de Santo António, Porto, e ao vosso projeto, porque é quase o vencedor dos Oscars, não é? Porque 3 prémios, não é? O melhor projeto da área da saúde, também o melhor projeto na área da Future Operations e, por último, o melhor projeto de transformação digital. Acho que é tão de parabéns. Eu estudei com muito interesse todos e em particular também o vosso projeto, o iBird. Percebo que ele, no fundo, envolve um conjunto de tecnologias distintas à volta, no fundo, da cirurgia, do bloco operatório. Pedia um pouco para exatamente falar daquilo que conseguiram pelo facto de integrarem tecnologias. O que é que o vosso projeto tem nessa camada, não é? De juntar diversas tecnologias, quer seja a robótica, quer seja a realidade aumentada, quer seja o IoT, mas como é que conseguiram pôr todas essas tecnologias integradas a dar, obviamente, um serviço melhor e a permitir resultados para a vossa atividade? Muito bem, muito obrigada pelo convite, cumprimentar toda a gente, agradecer à EDC no nome da pessoa do Gabriel por estar aqui. Isto é um desafio, que eu sou médica, perante uma plateia não médica, não é? O iBird foi de facto um grande investimento por parte do hospital. Quando assumi a liderança do bloco operatório, tive a sorte de ter o Conselho de Administração do meu lado, mas teve um trabalho todo por trás para conseguir isso, para conseguir mudar o bloco operatório. Dentro do iBird podemos dividi-lo em 3 partes. Temos a parte dos sistemas que são ligados ao sistema de informação, explicando isso, que é o projeto do Patient Care. Quando um doente vai ser operado, os dados todos anestésicos durante a cirurgia, por incrível que pareça, mas era assim, acaba a cirurgia, vai os dados todos em papel. E, portanto, o doente é operado, vai para o recobro, e quem está no recobro recebe os dados em papel. Fazem-se os registros quando o doente está no recobro, em papel, e segue para a enfermaria. Se nós pensarmos em termos de risco e segurança para o doente, podemos ter falhas de comunicação e que podem colocar situações menos positivas perante o doente. Portanto, este Patient Care vai fazer com que nós deixemos de ter papel. Qual é o problema do Patient Care? Nós somos uma área da saúde e podemos dizer que é a parte mais doente de todo este projeto. É a interoperabilidade entre o Patient Care e os sistemas informáticos do hospital. Os hospitais públicos dependem dos sistemas da SPMS e a integração de dados que nós recebemos, porque o Patient Care recebe os dados de todos os dispositivos ligados à anestesia, e a integração destes dados depois no S-Clínico, que é o programa da SPMS, tem sido, posso dizer, o ponto fraco do projeto. Já estamos melhor, já conseguimos dar grandes passos, mas ainda não estamos perfeitos. Conseguimos passar a informação do bloco para o recobro, ainda não conseguimos passar a informação do recobro para a enfermaria. Vai num PDF, mas não deixa de ser papel virtual, não é? Portanto, esta é uma área. Outra área, a robótica, não é o robô de casa, mas é a área em que nós, neste momento, nós somos o único hospital que tem 2 robôs. Temos um robô dedicado à cirurgia geral, à urologia, à ginecologia, e depois temos um robô de ortopedia, que é só dedicado à cirurgia do joelho. Esgotamos a capacidade do robô. Se alguém tiver aqui que nos possa oferecer o outro, nós agradecemos. Já não temos a capacidade de fazer mais cirurgias com o robô. E isto ele veio em maio e durante este tempo todo já conseguimos executar todos os tempos operatórios e com sucesso. Aliado ao robô veio um outro programa que era o Get Ready, que era uma app, estivemos a falar da app aqui a pouco, em que o doente, quando é integrado no programa de cirurgia robótica, tem também a sua experiência digital. A partir do momento que ele é inscrito para a cirurgia robótica, descarrega a app e há todo um acompanhamento pré-operatório, perioperatório e depois quando o doente tem alta. Isto já está aplicado a quase todas as cirurgias, começamos com a urologia, mas neste momento já está aplicado a todas. Isto tem sido uma mais-valia para o doente. Há um canal de comunicação com o médico, reduz muitas idas à urgência
Portanto, se eu tiver um problema que eu acho que não estou bem, a forma melhor de conseguir contactar o médico é diretamente pela app e tem uma resposta. E a partir daí eu sei se devo ir à urgência ou não. Isto tem sido muito positivo por parte dos doentes. Depois, terceiro bundle, portanto, o terceiro aspecto foi a área da formação. Nós somos um hospital universitário, nós temos como obrigação formar não só os futuros especialistas, mas também os futuros médicos. E uma das áreas que todos os alunos e quem segue as especialidades cirúrgicas é o fascínio estar dentro do bloco operatório, é ver as cirurgias. É impossível estar dentro de uma sala operatória. Todo o risco, quanto mais pessoas, maior o risco de infecção e, portanto, há que criar soluções para que as pessoas possam ter acesso àquilo que eu estou a ver, a fazer no mesmo momento e poder transmitir esta informação. Daí temos começado com os HoloLens. Entretanto, nós concorremos com mais 7 países, portanto somos um consórcio de 8 países num projeto europeu que ganhamos, é o E4Health, e nós ficamos com a área da formação utilizando a realidade mista e o metaverso. Vamos agora avançar, temos já um protocolo com uma universidade belga, que também é consórcio desse mesmo projeto, que é PXL, e estamos já a desenvolver os programas de formação. Isto é importante não só para, por exemplo, a experiência com os alunos. Eu estou numa cirurgia, estou com os HoloLens, eu estou a ver, eles também a ver exatamente o que eu estou a ver, eu tenho a janela ao lado, converso com eles, portanto há uma interatividade grande. Mas temos um outro foco que é muito importante. Deve ser raro à semana que nós não temos um dispositivo novo no bloco. Como é que nós fazemos formação? Dos médicos, dos enfermeiros, acima de tudo dos enfermeiros, porque nós médicos em especialidades somos muito menos, mas eu trabalho com uma equipa de 200 e tal enfermeiros. Como é que eu os consigo formar? De maneira que dentro da rotação deles, quando calha aquele enfermeiro dentro da minha sala, ele sabe trabalhar com aquele equipamento. Nós temos uma manhã, que é a sexta de manhã, dedicada à formação dos enfermeiros, mas é impossível formar 200 enfermeiros quando chega um aparelho hoje, que é para começar a trabalhar daqui a 15 dias. E, portanto, através da realidade mista, conseguimos criar programas de formação. Os enfermeiros, entre uma cirurgia ou outra, ou à hora de almoço, ou com os óculos, conseguem ver e, portanto, conseguimos ultrapassar um problema que para nós era muito importante. E depois temos nós a joia da coroa, que é o Collaborator OR, que é um sistema de imagem também que veio resolver 2 grandes problemas. Eu sou cirurgiã vascular. Os cirurgiões vasculares todos ensaiam por uma sala híbrida, eu vou explicar o que é isto. É uma sala que permite fazer cirurgia aberta e cirurgia endovascular, que utiliza essencialmente técnicas radiológicas. O problema dessas salas híbridas não é falta de dinheiro, que o nosso hospital dava-nos, temos uma infraestrutura que não tem o pé direito onde cabe o equipamento. E, portanto, nós utilizávamos uma imagem que até chegar ao Collaborator OR até achávamos que era razoável e hoje dizemos como é que nós conseguimos operar sem aquelas imagens. E, portanto, resolveu-nos o problema da sala híbrida e resolveu-nos o problema da transmissão das cirurgias, quer para os alunos, quer para os internos, mas também para fora. E é um sistema de transmissão bidirecional, fazemos através de uma chamada Teams, em que eu estou a operar e estou a falar com o colega que está, já fizemos a experiência com Vila Real, com o colega que está em Vila Real, o colega que está em Lisboa, o colega que está em Londres, seja onde estiver, e conseguimos discutir o caso e tirar dúvidas ou até em sentido contrário. Eles estão a operar lá e nós estamos a ver as imagens no nosso, como se estivéssemos dentro da sala operatória. Portanto, tem tido um impacto muito positivo ao nível do nosso hospital. Mais impacto, e para nós é um motivo de orgulho, temos sido objeto de visita, não só de hospitais públicos, mas dos privados. Portanto, que chegam e conseguem perceber que, de facto, o nosso bloco mudou e conseguimos trazer algo de positivo e que também motiva os nossos profissionais, porque também é importante não esquecer que dentro do SNS e dentro da crise que estamos a passar, é fundamental reter o talento. Claro. E estes são o tipo de motivações que nós conseguimos manter os nossos profissionais no hospital. Muito bem. Muitos parabéns. Eu estava a ressalvar o facto de ser médica no meio de pessoas mais relacionadas à tecnologia. Eu acho que nós todos é que estamos um bocadinho envergonhados porque temos dificuldade provavelmente em perceber muito do impacto que aqui descreveu, nomeadamente, não é, dada no fundo a elevada tecnicidade e necessidade de know-how específico. Entendo, pelo menos uma coisa retive, porque me parece mais natural para nós e de trabalhos que tenho feito no sistema de saúde,
que, digamos, as operações de saúde são muito divididas entre áreas administrativas, depois as consultas, depois os internamentos e depois, no fundo, a medicina mais pesada, da intervenção pesada, e que os sistemas de informação têm dificuldade em atravessar essas barreiras, têm tradicionalmente param em cada um e têm dificuldades, e, portanto, o vosso trabalho também é um contributo para derrubar estas barreiras, porque obviamente o futuro tem que ser sistemas de informação transversais para poder passar informação de um sentido para o outro e para garantir uma jornada do doente muito mais continuada e portanto, parabéns por este trabalho. CP, obrigado também mais uma vez por estar aqui. Eu fico particularmente satisfeito por este prémio, Best Transportation Project. Sou um fã dos comboios, eu sou da geração Interrail, não é? Que é um primeiro marco, digamos, é um Erasmus na área dos transportes, não é? Que misturou na altura, não é? Ainda hoje existe, mas na altura foi um marco, então aqui em Portugal, um marco de criação, digamos, de quebrar fronteiras e, portanto, os comboios para mim são um dia que me reformo e tenho saúde, garantidamente vou voltar à época da utilização dos comboios. E, portanto, apenas a dizer a satisfação deste projeto, de ver o vosso projeto, que no fundo leva sistemas de informação a um sítio que é a cabine, não só, mas a cabine do comboio ou maquinista, onde os sistemas de informação têm dificuldade em chegar e, portanto, nesse aspecto é também muito transformacional, é muito inovador e levanta um conjunto de potencialidades e também, se calhar, um conjunto de desafios. Eu pedi ao Pedro para exatamente nos falar um pouco sobre, no fundo, os resultados deste projeto e, em particular, como é que foi a experiência, não é, de lidar com estas tecnologias por parte dos maquinistas, dando aqui também uma perspectiva da mudança, não é, de gerir a mudança em contextos em que provavelmente essa gestão é muito necessária. Okay. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecer à IDC a oportunidade de estar aqui, este convite. Também, obviamente, expressar a nossa satisfação pela atribuição do prémio do Best Transportation Awards. O nosso projeto da transformação digital do ambiente de tração é a área que inclui os nossos maquinistas e os inspectores que os enquadram, teve como objetivo digitalizar ou transformar aquela função. Portanto, os maquinistas estão, como disse, na sua cabine de condução durante o seu tempo de trabalho e, de facto, existia muita dificuldade de lhes conseguir fazer chegar em tempo real a informação, tudo aquilo que era importante para eles, para a função e para a própria organização, para as vias de enquadramento, para as outras áreas. E, portanto, tivemos a pensar como é que conseguíamos fazer isso. Conseguimos. O projeto encontra-se implementado. Neste momento é usado por mais de 800 agentes, portanto são 800 maquinistas, cobre toda a nossa rede de transporte nacional, os urbanos, os regionais, os intercidades, os alfas, cobre todos os nossos serviços e, portanto, quando estou a falar sobre os nossos serviços, são mais de 430 mil comboios por ano. Portanto, é um projeto de muito largo espectro, muito abrangente. Como é que começámos a pensar? Começámos a pensar na perspectiva de não ser só um projeto tecnológico, ser um projeto tecnológico que servisse, em primeiro lugar, os maquinistas, quem ia ter a sua atividade transformada e depois todas as outras áreas da organização. Fizemos isso com equipas de estudo, de ideias, de como é que se podia desenvolver e enfrentar as várias questões que iam aparecendo e pensar mais quando havia um mas, era transformar no e se, ou seja, arranjar uma alternativa para conseguir
dar a volta à questão. O projeto, o que é que ele tem na sua gênese? Portanto, tudo aquilo que era informação em papel, que era distribuído aos maquinistas, muitas vezes não atempadamente, porque um maquinista que faz um percurso de Lisboa para o Porto e depois do Porto para Faro e de Faro para Lisboa novamente, não tinha facilidade de se aproximar de um local em que pudesse obter a informação atualizada de regulamentação, a própria informação da própria distribuição do trabalho, qual era a escala, qual era o turno que ele ia fazer nos próximos dias. Havia alguma dificuldade de o manter atualizado com isso. Portanto, o que nós fizemos, o próprio horário técnico, não é o horário comercial que os nossos clientes conhecem, o próprio horário técnico que é muito mais complexo, tem um conjunto de informação associada útil para a condução e onde também é feita a interação entre nós, CP, operador de transporte, e o gestor de infraestrutura, a Infraestruturas de Portugal, e, portanto, o que nós fizemos foi como é que vamos digitalizar isto tudo, mas não é colocar PDFs no local, é pegar o suporte, obviamente, é um tablet, é aquilo que eles usam na sua cabine de condução, mas não é propriamente colocar aquilo que estava em papel e colocar tudo em PDF. O que fizemos foi criar documentos inteligentes, documentos com ligações, com informação em tempo real daquilo que estava a acontecer, e vou-vos dar um exemplo do acompanhamento do horário do comboio. Portanto, a saída de Santa Apolónia para chegar ao Porto. O maquinista tinha uma folha em papel que tinha toda a informação, a que minuto exato deve passar no ponto tal, em que a minuto chega à estação, quanto tempo está parado nessa estação, etc, etc. O que ele vê no tablet é, de facto, não precisa estar a percorrer papéis e automaticamente vai vendo em tempo real onde é que ele deve estar naquele momento e o que deve fazer. Portanto, isto é um exemplo daquilo que nós melhoramos. Temos toda a componente também da regulamentação e uma coisa muito importante que não acontecia, que era difícil de fazer, que é fazer chegar a cada grupo de maquinistas aquilo que lhes é mais relevante e mais importante. Exemplo, um maquinista que faz comboios na linha de Cascais, de Lisboa para o Caixo de Sodré, estamos aqui perto e fazemos aqui esta passagem aqui no Centro Cultural de Belém, não tem as mesmas necessidades que um maquinista que vai de Lisboa para o Porto ou de Lisboa para Faro. Obviamente que há conceitos regulamentares que são basilares, e esses não se alteram, mas depois há muita informação que é específica do tipo de tráfego e do tipo de comboio que se conduz e, portanto, que isso aí é, com aquela forma, nós conseguimos fazer chegar especificamente a eles o que é importante e, de facto, foi isso que foi a razão da adesão e do carinho com que este projeto foi implementado, tem sucesso e é usado, como vos disse, por todos os maquinistas. E agora a nossa ponto é, isto é um projeto, mas agora ficou um programa, ou seja, agora temos muitas coisas que já estamos usando isto, há muitas coisas que já estamos a pensar a desenvolver e em carteira de como é que vamos evoluir para outras coisas, para outras necessidades que já foram identificadas, seja pelos próprios grupos de trabalho, pelos nossos colegas maquinistas que estão nas equipas piloto, seja por próprios outros órgãos que, já que existe isto, então agora não poderíamos também juntar lá isto ou fazer de outra forma e, portanto, depois é nesta interação entre os sistemas de informação e as áreas de negócio que se chega a estas ideias, estes consensos que sejam de alguma forma úteis e práticos para a implementação e para a adesão das pessoas. Sim. E Pedro, e como é que foi a adoção desta transformação por parte de um grupo profissional que, em termos mais gerais, não é certamente um grupo muito aberto, não é? Por natureza, ou está muito exposto
aos sistemas de informação. Como é que foi? Qual foi a vossa experiência? Não. Nós, antes de começarmos obviamente, a fazer o deploy para toda a organização, criámos uma equipa piloto mais principal e depois outras mais secundárias, mas de alguma forma foram os nossos testers, ou seja, foram aqueles que iam testando e dizendo o que não estava bem, o que é que podia ser melhorado. De alguma forma, fomos fazendo uma gestão da mudança ao longo do tempo, logo a partir da gênese, ou seja, tudo aquilo que iam ser problemas grandes foram logo minimizados à partida, porque, de facto, foi uma alteração muito grande da forma de trabalhar. Obviamente também havia um trunfo que era do nosso lado e que era importante, que era os maquinistas transportavam para a cabine e andavam com ela todo o dia uma pasta semelhante, que conhecem todos as dos pilotos e dos comandantes de avião, uma pasta semelhante, é praticamente igual, que tem toda a regulamentação, todos os horários, tudo aquilo que é necessário para o seu trabalho. E, portanto, deixaram de ter aquela pasta e passaram a ter um tablet. Portanto, isso aí foi uma vantagem enorme em termos práticos, não é? para o dia-a-dia. Claro que depois há sempre alguns que não gostam de determinada funcionalidade ou que reclamam, mas são situações que se conseguiram gerir e que se vão gerindo sem grandes problemas. Muito bem. Eu também, para ajudar aqui a organização, porque sei que o programa está um bocadinho atrasado, vou inverter aqui a ordem das perguntas, porque tenho quase a certeza que a gente não vai fazer uma terceira ronda, tendo em conta o interesse também das respostas. E aproveitando também aqui no painel que temos pelo menos duas pessoas da área mais ligadas à área transversal dos sistemas de informação, eu se calhar perguntaria agora, e o que é que está previsto para seguir, tendo em conta esta boa experiência, para onde é que vocês vão seguir, qual é o vosso roadmap, o que é que nós podemos esperar? Qual vai ser o próximo prémio, o prémio do próximo ano? Bom, isso temos ainda que decidir, mas seguramente estamos convencidos que o prémio que foi atribuído à Alia foi apenas o primeiro de algo que nós queremos que sejam muitos. O que é que nós já temos em curso? Nós temos, mais uma vez aqui, ligada à proteção do cliente bancário, uma das funções que o banco tem que assegurar é fiscalizar os suportes publicitários que as instituições financeiras fazem nos seus diferentes formatos, seja nos MUPIs da rua, seja nas redes sociais, áudios, vídeo, que é uma função que até agora era feita, mais uma vez, de forma totalmente manual e apenas naqueles casos em que era evidente que havia alguma coisa que nós tínhamos mesmo que olhar e que atuar porque alguma coisa não estava bem. E, portanto, à semelhança dos outros casos, nós fizemos uma experimentação, e esta noção da experimentação, nós temos um laboratório de inovação em que fazemos ensaios de casos de uso para ver se têm condições para avançar ou não, e, portanto, esta experimentação foi bem sucedida no ano passado, estamos agora a entrar na fase da produtização, vai envolver o desenvolvimento de novos serviços de inteligência artificial, o speech to text e o image to text, para validarmos de facto estes diferentes suportes publicitários. E aqui há um desafio também adicional que não tem que ver propriamente com a tecnologia, mas tem muito que ver com aquilo que de facto é a inovação e a transformação digital e o digital business, como nós víamos na intervenção do Gabriel e do Bruno, que é repensar um pouco o potencial de transformar esta função, que é, se o banco tem que fiscalizar estes suportes publicitários, tradicionalmente, como nós fazemos esta fiscalização, é ex post, ou seja, as instituições e as suas equipas de marketing concebem os produtos publicitários, põem-nos no mercado e depois nós vamos posteriormente, já depois de milhares de potenciais clientes bancários terem sido influenciados e sujeitos àquela campanha de marketing, nós vamos fiscalizar aquela ação publicitária. Uma forma de transformar o negócio é disponibilizar este serviço ex ante,
às próprias instituições financeiras, quando estiverem a idealizar as suas campanhas de marketing, e fazerem uma pré-validação junto do banco e, de uma forma expedita, detectarem logo o que é que naquela campanha, mais cedo ou mais tarde, vai ser criticado ou condenado pelo banco e vai ser obrigado a corrigir. Isto também é que não, mais uma vez, não tem nada a ver com a tecnologia, mas é uma forma como a inovação pode transformar os próprios processos de negócio. Portanto, isto é algo que nós vamos disponibilizar em produção este ano. Estamos também a fazer uma prova de conceito com um outro banco central, europeu, não o Banco Central Europeu, em que aqui o desafio é integrar soluções que são desenvolvidas localmente. E aqui há todo o desafio da questão dos acessos, da interoperabilidade, da integração dos dados, e é algo que nós, se com esta experimentação, com esta prova de conceito bilateral funcionar, temos aqui uma porta aberta para aproveitar de sinergias em rede de todos os bancos centrais nacionais que exercem nos seus países funções muito idênticas àquelas que nós fazemos e que não temos que estar todos a reinventar a roda permanentemente. E, portanto, temos aqui muita expectativa em que possamos, no futuro, vir a partilhar soluções a nível europeu. Há depois também aqui uma outra dimensão, e pensando aqui um bocadinho no Next Big Thing, que é a questão dos dados. Sem dados de qualidade integrados, cruzados, não há modelos inovadores, seja de inteligência artificial ou não, que deem bons resultados. E aqui um desafio muito grande vai ser, e penso que o Bruno também falou nisso na sua intervenção inicial, é a questão da automação. Nós ainda não somos suficientemente ágeis na forma como nos apropriamos da informação, na forma como armazenamos a informação, na forma como controlamos a qualidade dos dados, como os cruzamos, como os utilizamos, como os colocamos à disposição dos utilizadores, como retornamos a informação que o banco produz, que é muita e de muita qualidade, mas que pode ser disponibilizada de uma forma mais rápida e até de uma forma mais customizada, este hypercare do cliente, não é? E, portanto, claramente aqui há este potencial para o Next Big Thing, que vai ser aqui a questão da automação dos dados. Temos já algumas coisas em curso, nós estamos a fazer aqui uma revolução silenciosa nos dados de pagamentos, em que estamos a transformar o paradigma da partilha de informação com o Banco de Portugal de informação de pagamentos, em que estamos a recolher informação operação a operação para todos os meios de pagamento e, portanto, estamos aqui a criar um manancial de informação que vai ajudar muito à produção de conhecimento. Esta recolha, este tratamento de informação está já assente naquilo que nós chamamos a arquitetura moderna de dados, em que transforma completamente a cadeia de valor dos dados, e o nosso objetivo é, a prazo, podermos transpor todos os sistemas de informação que foram nascendo no banco de forma ad hoc e à medida das necessidades, caso a caso, transpô-los para esta arquitetura moderna de dados e exponenciarmos aqui, enriquecidos com técnicas de exploração, de automação e de analítica avançada também, esta produção de conhecimento que de facto é que é a imagem de marca do banco. Muito, muito interessante e julgo com elevadíssimo potencial, porque, ao contrário de muitas de outras organizações e empresas, o Banco de Portugal naturalmente é um integrador de informação que nasce fora e que, portanto, cria valor a partir de fontes de informação que estão externas, não é? E, portanto, isso traz desafios ainda mais, ainda maiores na integração, na homogeneização da informação. Nem toda ela provavelmente vem standardizada e, portanto... De todo. E temos também aqui a obrigação para com a sociedade, para com as entidades que supervisionamos, para com as entidades que nos reportam a informação e também para o público em geral, para as universidades, para as empresas, de retornar à sociedade este bem público que é o conhecimento. E acreditamos que o GenAI e a inteligência artificial no geral vai, sem dúvida, ajudar-nos a criar produtos que são acessíveis e que podem ser muito úteis à tomada de decisão de todos os agentes. Muito obrigado.
Ivone, não pondo parte, obviamente, falar-nos um pouco o que é que pode, para onde é que vão caminhar e quais são os vossos próximos projetos, tinha muita curiosidade também se nos pudesse falar sobre o vosso ecossistema de inovação. Como é que conseguiram, no fundo, construir este projeto que ganhou tantos prémios? Qual é o vosso ecossistema? Como é que trabalham? Como é que o próprio hospital tem o seu modelo de inovação para permitir que consigam desenvolver estes projetos? O iBird começou há 3 anos atrás. A maneira para conseguir melhorar é conhecer o que é que as pessoas pretendem quando trabalham num determinado sítio, quais são as ambições, o que é que as motiva a ficar. E a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um inquérito a todos os profissionais que trabalham no bloco operatório. Eu tenho 16 salas que giro, portanto, com todas as especialidades que lá vão. Era um inquérito que nós chamamos Go Digital, Go Green. E avaliamos várias situações e tentamos perceber para onde é que os profissionais queriam ir. E havia 2 áreas essenciais, uma para uma evolução tecnológica, digital, seja como fosse interpretada, mas uma melhoria. É claro que a palavra-chave era sempre o robô, não é? Era o nosso robô. E a outra área foi da sustentabilidade ambiental, que nós também apostamos, e também temos um projeto que também foi premiado o ano passado. Portanto, também avancemos com a sustentabilidade ambiental. A seguir, em conjunto com o Conselho de Administração, fizemos um think tank, em que juntamos todas as áreas transversais do hospital, com a parte médica, com a parte de enfermagem, com a área da parte de engenharia, com a área dos sistemas de informação. Convidamos os stakeholders que trabalhavam connosco, portanto, vários elementos da indústria, a tentarem apresentar o que é o bloco do futuro, e tivemos um dia fechados com o Conselho connosco, e no fim delineamos quais eram as necessidades, o que é que as pessoas queriam e priorizamos as mesmas. A partir daí foi um trabalho que demorou 3 anos, que teve o ano de 2023 a sua implementação. Primeiro foi preciso garantir que tivéssemos recursos financeiros. O robô não é propriamente barato, a sala inteligente, portanto, que nós dizemos também não é barata, portanto, conseguir obter esse dinheiro e conseguimos esse financiamento, e foi a implementação do projeto, e que agora está neste ponto. E agora, só respondendo rapidamente o que é que nós vamos fazer, é construir um bloco operatório novo, dentro do espaço que nós temos, dentro das limitações que nós temos, mas que é para arrancar este ano. E, portanto, esperamos ter um bloco digital, tecnológico, robotizado, não sei, os vossos termos todos possíveis. Portanto, estamos bem, acho que é um bom passo. Quem sabe daqui a uns anos a gente consegue outro prémio, mas já conseguimos todos. Não, e é muito para nós que estamos a ouvir essa experiência, e como cidadãos e obviamente utentes, é ótimo ver boas notícias e boas experiências associadas ao SNS e obviamente à administração pública. Sim. Mais uma vez, parabéns e principalmente obrigado. Pedro, para o último e obviamente apelando ao seu poder de síntese, falar um pouco também do que é que se pode esperar de evolução do vosso sistema. Imagino que tenho uma curiosidade, não é? Porque, obviamente, os comboios, e no fundo é uma atividade com muitos riscos, não é? E todos nós, e sabemos, obviamente, as grandes preocupações que as organizações da área, quer seja da gestão de infraestruturas, quer seja depois de operadores, têm com o tema da segurança. Até que ponto também, não querendo condicionar a sua resposta, mas até que ponto este projeto é um potenciador de lidar com temas como fatores humanos, etc., no fundo, contribuindo também para aumentar a segurança, não é? Levando transformação digital para dentro da cabine do comboio e, obviamente, a todo o ecossistema. Sim, é um ponto muito importante que falou dos fatores humanos. É muito complexo no transporte ferroviário. Não é o nosso caminho já está equacionado. Quando eu falei há pouco de já temos projetos de desenvolvimento e temos outros em carteira, esse é um deles, mas tem que envolver, digamos que, quase que diria, 3 entidades: a CP, a gestor de infraestrutura e o regulador, o Instituto de Mobilidade e dos Transportes. O que estamos a fazer, já estamos a desenvolver, é utilizar este nosso sistema e fazendo uma grande melhoria, é a implementação estamos a trabalhar nisso, que é a implementação do sistema de eficiência energética. Ou seja,
dado que temos em cada cabine um tablet que tem informação em tempo real de vários tipos, da própria condução do comboio, da própria informação, da característica daquele tipo de serviço, das paragens que ele vai efetuar e também da própria informação da infraestrutura, podemos, e através de algoritmos de inteligência artificial, o que estamos a pensar é implementar a condução ótima, ou seja, não é... ao longo da infraestrutura existem tabelas com as velocidades máximas permitidas, com toda aquela componente da segurança, etc. Não é pôr em causa a segurança, pelo contrário. Vou-vos dar um exemplo. Se um Alfa vai a 220, mas nós já temos a informação que a seguir vai parar numa estação qualquer por uma razão específica de negócio ou numa questão do gestor de infraestrutura, então ele se calhar não precisa de ir a 220, vai só a 180, poupa energia, vai chegar lá ao mesmo tempo, no momento que é necessário, e em vez de ficar parado 10 minutos, fica só 2. Portanto, não precisamos de facto ter este consumo exagerado de energia. Tem a vantagem, obviamente, dos problemas da sustentabilidade e do ambiente, mas também, obviamente, a componente de custos, que é muito importante. Nós já fizemos um projeto piloto nos urbanos do Porto, é uma realidade pequena, obviamente, mas os pilotos têm que começar por algum ponto, e tivemos ganhos muito consideráveis naquele tipo de serviço. É um serviço com características muito particulares, as velocidades comerciais são baixas, não é? São comboios que fazem um percurso até 50 km, param em muitos sítios, enfim, tem não só propriamente um exemplo depois para toda a realidade nacional, mas obviamente que é já uma base que temos de estudo e de análise para agora avançar para a implementação. Também do lado dos maquinistas e da parte humana, também já tivemos algum feedback positivo, porque de facto há muito essa sensibilidade. Para que é que eu vou a uma velocidade tão grande se depois vou ficar parado a seguir? Portanto, isso é um aspecto. O outro aspecto que nós também queríamos avançar é um projeto muito abrangente também, mas já que passámos da parte do ambiente da cabine para o digital, também iríamos estamos também a avançar para a componente da oficina digital. E porquê é que nos lembramos disso? Porque ainda há uma coisa que ainda está em papel, que é o registro de avarias e de anomalias que o maquinista ou que o revisor a bordo dos comboios detectam. Uma porta avariada, um manípulo, uma janela, o que for. É registado num documento que depois as equipas de manutenção consultam e procedem à parte da reparação e da disponibilização ao serviço novamente. Ora, a nossa ideia é passar este processo todo, de facto, de forma digital e a comunicação ser através do tablet do maquinista em que os registros são feitos, o tratamento segue para a oficina, é feita o tratamento digital pelas áreas que for, obviamente um problema de uma porta é uma coisa, um problema de um banco é outra, enfim, e portanto segue para as equipas diferentes e depois com a componente do feedback, ou seja, já está resolvido, confirmem que está resolvido, portanto temos este elo a funcionar, portanto que de facto é ali também uma componente que de facto é assim uma lufada de ar fresco nesta componente da operação. É uma jornada que agora começou e que vai transformar completamente uma área onde os sistemas e a transformação digital tinha mais dificuldade em chegar. Muito bem, resta-me agradecer a todos pela disponibilidade e espero também que tenha sido interessante, para mim foi,
e acho que temos aqui um exemplo da capacidade de inovação e de transformação da administração pública da qual nós vamos ser, obviamente, os beneficiários. Obrigado e pronto, e encerra-se aqui a sessão. Obrigada.